Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças a Deus. O conhecimento que hoje nós vamos meditar chama-se, anote, não seja indiferente para com Deus. É a glória de hoje. Não seja indiferente para com Deus. É o alimento, é a palavra que vamos meditar hoje, em nome de Jesus. Não seja indiferente para com Deus. Porque Deus, meu amado, Ele não é indiferente com você. Tem pessoas que ficam indiferentes para com Deus quando as coisas não vêm. Se tornam brutas, grosseiras, ingratas, se torna mal-humorado e por aí vai. Não seja indiferente com quem não é com você. Deus. O apóstolo Tiago disse que nesse Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus não é como o tempo lá fora que muda. Deus tem amor por você. Amor. Ele não é um Deus sem amor para com você. Um Deus sem carinho. Distante, não. Ele está aí dentro de você. Então não seja indiferente com quem tanto te ama. Com alguém que quer o teu bem, a tua felicidade, o teu crescimento. Com quem quer que você avance e seja muito, muito feliz. Não seja indiferente. Porque se você é indiferente para com Deus, você também se torna indiferente para com as coisas de Deus e para com os homens de Deus. Uma coisa leva você a outra. Eu falava um pouco sobre isso no tema unção ministerial, uma escolha de Deus. E Deus separou a manhã de hoje para a gente falar mais sobre isso. Crescer nesse assunto. Porque se você é indiferente para com Deus, você é para com as coisas de Deus. Deus manda fazer, mas na sua cabeça, mas essa não é a minha opinião, o meu pensamento. Eu não penso assim. Deus manda você se alimentar, congregar, mas eu não penso assim. Quando a gente se torna indiferente para com Deus, automaticamente para com as coisas de Deus também acontece. Deus manda você semear, e a carne milita, a indiferença fala, mas eu não penso assim. E por aí vai nas outras coisas. Tem pessoas que você fala os mistérios espirituais, do compromisso que a pessoa deve ter com Deus, e a pessoa não está nem aí. Nem aí. Para o que foi falado. A vida feliz vai depender muito de como você acolhe abençoado. A palavra de Deus aí dentro de você. A vida feliz que você quer, financeira, familiar, casamento, vida sentimental, o teu trabalho, vai depender muito de como você está acolhendo a palavra de Deus aí dentro de você. Vai depender muito desse assunto de hoje, de você não ser indiferente para com Deus. Uma pessoa descontente, ingrata, aborrecida, magoada com a soberania de Deus, porque algumas coisas não estão acontecendo ainda na sua vida, mas vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Então, a vida feliz vai depender muito de como você acolhe a palavra, as coisas espirituais em sua vida. E eu quero que você leia comigo o Salmo 122, verso 1, porque aqui vai nos ensinar muito sobre isso. Salmo 122, verso 1. Essa questão toda de não ser indiferente para com Deus.
aqui nesse Salmo 122, verso 1, nós temos a expressão de um homem que não era indiferente para com Deus, Davi. Nem antes, quando era um simples pastor de ovelhas, e nem depois que se tornou um rei poderosíssimo, riquíssimo no seu tempo. Pense nisso. Nessa balança do antes e o depois. Nunca se tornou indiferente para com Deus. E começa assim o Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só esse versículo já é suficiente para mostrar porque Davi era um homem muito amado por Deus, e o mais poderoso e o mais importante do seu tempo. Porque Davi sentia alegria em se alimentar das coisas de Deus. E depois de ser rei, hein? Muitas pessoas abençoadas já não têm mais essa alegria de congregar, de estar buscando as coisas de Deus para a sua vida. Eu acredito que você já tenha percebido isso. Há uma frieza em muitos corações. E está perdendo com isso. Porque bem-aventurado é aquele que está junto às águas e se alimenta de Deus, e no devido tempo dá o seu fruto. E o fruto permanece por estar junto às águas. Vinga a coisa. Além de dar o fruto permanece. Não é aquela bênção que recebe e depois perde, não. As coisas que Deus dá para você é algo que vem e fica. E cresce e se multiplica o negócio. Glória a Deus. Você avança em nome de Jesus. Por conta do seu coração, por conta da sua alegria para com as coisas de Deus. Você tem que ser um alguém alegre para com Deus abençoado. Esse mesmo Davi, quando era um simples pastor de ovelhas e humilde, ele já amava a Deus. Ele já entoava louvores a Deus. É só você pegar os salmos que você vê isso. Já havia nele esse prazer, essa satisfação de amar a Deus, de servir a Deus de todo o seu coração. Mas o que me chama mais atenção aqui é que depois de rei, o mais poderoso, ele mantinha a sua alegria. Poderia ter mudado, né? Agora eu estou rico, agora eu tenho tudo. Agora eu tenho casa própria, eu tenho carroça, na época, né? Agora eu tenho carro, agora eu tenho apartamento, meu salário aumentou, eu não preciso ir tanto à igreja como antes. Veja, tem pessoas que mudam depois que prosperam muito. Ele não. Quando ele era aquele pastor humilde, simples ali, cuidando das ovelhinhas, ele já amava a Deus. Ele já fazia o mesmo que continuou fazendo depois de quem? De rei. Ele tinha prazer em ir à casa de Deus. Ele não havia perdido o seu amor para com Deus. Ele não havia se tornado diferente para com Deus. Mesmo sendo um rei poderosíssimo, importante no seu tempo, porque foi o homem que Deus exaltou. Deus quis exaltar ele. Por que será, hein? Coração. Será que há amor aí em você por Deus? Não estou julgando, só estou convidando você a pensar. Essa alegria de vir numa manhã como hoje, se alimentar de Deus, louvar a Deus. Sim ou não? Pense você. Avalie a sua vida, o seu crescimento espiritual. Como você está no reino de Deus? Você pode auto se avaliar, aí sentadinho. Como que você está? E você pode melhorar, você pode mudar. E se está boa a coisa, se você está bem na coisa, pode ficar ainda melhor. Em nome de Jesus. Digo, receba essa palavra. Então esse homem foi exaltado por Deus. Ninguém tinha mais compromisso do que Davi, porque ele era um rei. Um homem poderoso. Rei. Tem muitos afazeres. Mas veja que quando ele se referia a Deus, as coisas de Deus, ele não era indiferente a Deus. A pior coisa que tem é você ficar indiferente para com Deus.
A pior coisa que tem é você perder o amor para com Deus. Não há motivo para isso. Conseguir um bom emprego, continua sendo adorador. Não há motivo para parar. Agora eu estou morando aonde Judas esqueceu a meia e nem sabe onde está a bota, pastor. Isso não é motivo para você ficar indiferente para com Deus. Que eu moro muito longe. Isso não é motivo para quem é adorador. Quem ama, quem tem alegria para com as coisas de Deus, não vê dificuldade em nada na hora de servir ao Senhor. Não há distância, não há tempo ruim. Faça chuva ou faça sol, há uma alegria em servir a Deus. Uma alegria abençoada. O adorador tem alegria. E antes de sair de casa, ou mesmo antes de dormir, Deus dá sabedoria ao pastor, para que, através da boca dele, o Senhor nos alimente com aquilo que precisamos. Estou precisando muito de uma palavra. Usa a vida do teu servo, Senhor, para edificar a minha vida em nome de Jesus. E sempre acontece isso. Você sai daqui alimentado. Porque a palavra que você recebe aqui te capacita a resolver os problemas que você tem aí dentro da sua cabeça. Você já sai daqui com um problema resolvido. Você sabe o que você vai dizer, o que você vai falar, o que você vai fazer e o que você não vai fazer. E aquilo que você vai frear, porque você sabe que se você for um pouco mais, se você for mais além, se você acelerar um pouquinho, não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Deus fala equilíbrio, moderação, agora é momento, deixa a poeira baixar, depois você age, depois você fala. Deus, Ele conversa com você, Ele organiza tanto a tua vida, que você aqui só é infeliz se você quiser. Porque Ele te ensina a ter controle com esse pedaço de carne que você tem. E quando você está lá fora, Ele diz, olha, você é livre, tudo te é lícito, mas esse caminho vai te trazer consequências, filho. Escolhe o bem. Às vezes, você não escolhe. Aí depois ele fala, bom, agora é questão de consequência, né? Você plantou, agora vai colher. Depois ele também conversa com você. Mas eu te avisei antes, mas você foi teimoso. Agora eu estou conversando com você de uma outra maneira. Nunca vou deixar de amar você, porém agora você plantou, agora vai colher. Continuo sendo seu Deus. Continuo te amando. E Deus fala exatamente assim dentro de cada um de nós. Ele alerta, e se você passa o farol vermelho do alerta, ele depois diz, agora, eu estou sofrendo tanto, eu estou tão assim. Filho, agora você está colhendo. Você insistiu naquilo que não era para insistir. Mas isso pode mudar. Vamos recomeçar. Quilometragem zero. Dessa vez faz melhor. Para mim. Me serve de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Faz melhor agora. Então aqui Deus não joga ninguém fora. Na graça de Deus não. Na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, nunca. Deus aqui não joga ninguém fora. É a pessoa que se joga. Mas eu aqui não jogo ninguém. Então uma coisa que Deus olha aí dentro de você é se há amor para com Ele. É a coisa que Deus olha dentro de cada um de nós. Se você o ama mesmo. É o que Deus olha. Você ama Ele mesmo? Porque tem pessoas que erram, que falham, e que depois fica indiferente. Perde o seu amor, a sua consideração para com Deus. O seu respeito para com as autoridades de Deus, o seu zelo para as coisas espirituais, para com as coisas de Deus, e nós corremos esse risco. Davi não. Porque Davi teve uma vida de erros. Davi também tinha carne, mas ele nunca se tornou indiferente para com Deus. Ele buscava ajuda no Senhor. Tem pessoas que quando erra, quando falha, porque todos nós estamos no corpo de carne, a pessoa fica indiferente, não pode. Você tem que se aproximar dele. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Pois eu não tenho força suficiente para andar nesse mundo, sozinho, sem a tua orientação, sem a tua força em mim. Antes que eu me esqueça,
Não se acostume com os seus defeitos. Não se acostume com os seus erros, com as suas decisões erradas. Não continue nelas, achando que é assim. Busque, se esforce em corrigir o rumo da sua vida, abençoado. Ou você vai ficar nessa, como muitos por aí, acostumado com a vida errada. Ah, pastor, eu sou ser humano, perfeito só Deus. Quem já ouviu isso? Ou talvez já falou. Perfeito só Deus. Eu sou ser humano, perfeito só Deus. Sim, perfeito só Deus. Mas você vai ficar nessa a vida toda? Não. Você não vai fazer nada para corrigir o rumo da sua vida? Você que me ouve, você que está aí do outro lado na internet, segundo a carne, todos nós temos defeitos, falhas, mas você vai ficar a vida toda nessa? Eu sou ser humano, perfeito só Deus, perfeito só Deus, perfeito só Deus, e não vai fazer nada para corrigir o rumo da sua vida, abençoado. É por isso que o Salmo 1, verso 3 diz, vem para a igreja, ou seja, esteja junto às águas, que a palavra ela vai mudando. Não é você que vai fazer força para isso. É Deus que vai, através da sua palavra, dar esse fruto na sua vida. Amém. Que você nem acredita que possa ser. Mas Deus é poderoso para todas as coisas, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra em minha vida. Você tem que se esforçar para corrigir o rumo da sua vida. Deus declarou, e isso está escrito lá em Atos 13, 22, da seguinte maneira: Davi, homem segundo o meu coração, que fará tudo que for da minha vontade. Agora fica a pergunta: o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Hein? Deus declarou, Davi é um homem segundo o meu coração. Agora vamos questionar, vamos nos perguntar: o que é ser, pastor? Um homem segundo o coração de Deus. Abra no Salmo 51, verso 1, e vamos começar por aqui, a entender um pouco essa pergunta. Olha só. E assim diz o Salmo 51, a partir do verso 1. Aqui está a resposta, a compreensão. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Palavras de Davi. Confissão de arrependimento de um homem segundo o coração de Deus. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas o quê? Misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante o quê? De mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu tenho um pedaço de carne que desde seu nascimento é falho, é fraco, meu Deus. Está aqui. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? É ter a humildade, a capacidade de recorrer a quem? A Deus em oração. Amém. Davi não se acostumou com os defeitos. Davi tinha suas falhas. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ele não se acostumou. Assim como todos nós, segundo a carne, temos os nossos defeitos, somos falhos. Mas ele buscava corrigir o rumo da sua vida. Davi, procure você também fazer o mesmo, com a palavra de Deus que você recebe aqui. Está aqui, ó. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? É aquele que recorre. Senhor, me ajuda. Me livra desse inferno aqui. Desse inferno que é aqui. Viver nesse corpo de carne.
Me ajuda. Porque desde o primeiro dia que eu nasci com esse pedaço de inferno grudado no meu espírito. Esse corpo de carne. Me ajuda, Senhor. Eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho falha, mas eu não quero continuar assim. Eu quero ser melhor diante do Senhor. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é ter esse coração humilde. De querer acertar, de querer consertar o rumo da sua vida. Ele não ficava nessa, eu sou ser humano, perfeito só Deus. Ele não ficava como muitos. Tem pessoas que, em nome da graça, está vivendo uma outra vida, pensando que está em graça. Afinal, eu estou em graça. Quero lhe informar que você não está. Porque você se acostumou com os defeitos, com as decisões erradas que você tem tomado. E para você, o refrão é esse. Eu sou ser humano perfeito, só Deus. E você já está discursando para os outros também, que tem defeito. Ou que faz o que você faz, ou pior do que você. Fulano, a gente é ser humano, perfeito só Deus. E você vai ficar nessa até quando? Porque isso traz consequências, traz tristeza, traz dor, traz pesar para o coração. Porque você não foi predestinado para andar nessa vida segundo a carne, no querer da carne, e sim no querer do Espírito. Paulo diz, não façais porventura o que é do vosso querer, e sim o que é o querer do Espírito. Está em Gálatas. Amém. Quando você faz o que é porventura do vosso querer, você sofre depois. Já percebeu isso? Já. Por que bate um pesar, hein, pastor? Por que bate uma tristeza depois tão profunda? Porque você é ovelha, você é filho, você não foi gerado nem criado para isso. Você foi colocado aqui para dar frutos, para ser servo. Você não vê esse mundo só para trabalhar, para arrumar homem, para arrumar mulher, para ter dinheiro, e etc., e ir para a churrascaria, e depois para a pousada, e para isso. Não, você não veio para esse mundo só para isso, e fazer sexo. Não! O primordial, o primeiro, é servir a Deus. Para isso você está aqui. Então tem pessoas preocupadas com a sua vida, com os seus interesses, como se Deus tivesse colocado ela aqui, para ela viver em luta constante, em busca constante disso. Eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter carro. Deus não te colocou para isso. O propósito é outro. Mas enquanto aqui estamos, Ele nos dá os utensílios, as coisas que precisamos para viver aqui. E tudo emprestado. Filho é emprestado, marido é emprestado, emprego, tudo é emprestado. Porque quando Ele cismar de tirar de você, Ele tira. Tira ou não tira? Tira. Então nunca se glorie na força do seu braço. Tem pessoas até que Ele recolhe a vida antes, como diz lá a carta aos Coríntios. Peraí, você é santuário do meu espírito? E você está estragando o santuário com outras coisas? Aí Deus vai e recolhe logo. Então você acha que é para você ser uma chaminé? Então tá bom, vem logo para cá, para o céu paraíso, porque é a tua pátria mesmo. Tem pessoas que acham que vê esse mundo para ser uma chaminé. 24 horas no cigarro. Viciado nisso ou viciado naquilo. Tem tanta coisa lá fora que a carne gosta. Eu fico numa fissura, pastor. Eu me torço todo, sabe? Dá aquela coisa. Abençoado, você tem o Espírito Santo aí dentro de você, o nome de Jesus. Para você não ser escravo, refém de nada. Amém? Amém? Então, estamos diante aqui de um homem que não era indiferente para com Deus. Senhor, reconheço que eu tenho falhas, defeitos, mas me ajude. Ele não ficou distante de Deus, como algumas pessoas ficam, quando erram, quando estão acostumadas com os defeitos. Eu estou tão acostumado, perfeito só Deus, pastor. Não vou mudar meu pensamento, não. Não, perfeito é só Deus. Sim, perfeito é só Deus. O pensamento que Ele é perfeito não pode mudar. Mas, viver uma vida acostumada com os defeitos precisa mudar. Em nome de Jesus, diga, eu recebo essa palavra. Quando a Bíblia diz andai em santidade, é isso aqui, ó. Recorrer a Deus. Me ajuda, Senhor.
Me ajuda a corrigir o rumo da minha vida. Uma coisa é a debilidade que todos nós temos. E todos nós somos débeis, segundo a carne. Se você não é numa coisa, você é numa outra. E outra coisa é a atitude do teu coração. Debilidade todos nós temos. Outra coisa é a atitude do teu coração. E o coração é o que Deus vê. Amém? Vejamos aqui, para remir o tempo, o verso 10 do capítulo 51 do livro aqui de Salmos. Olha só. Verso 10 do capítulo 51. Vamos seguir aqui. Davi, na sua oração, na sua confissão diante de Deus aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro. Você vai perceber aqui, como também na leitura anterior, do verso 1 ao 5, expressões que se usava muito no tempo dele. Em graça, você vai usar a expressão da graça. Senhor, me ajuda a vencer essa carne. Amém? Eu anulo esse pensamento, essa tristeza da minha vida. Me ajuda a reinar em vida, Senhor. Ele usou a expressão dele, você usa a expressão da graça na sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu santo o quê? Espírito. Essa era a expressão que ele usava muito no seu tempo, na sua época. Senhor, recebo que através da tua presença, que em mim está dominando esta carne. Amém? Amém. Você tem a presença de Deus em você? Restitui-me a alegria da tua salvação, ou seja, de você reinar em vida, de você voltar a sorrir em nome de Jesus. E sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito que? Quebrantado. Coração que? Compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então veja que o que Deus vê é se há amor aí dentro de você. E Ele não despreza. Amém? Davi foi um homem que pecou tremendamente. Só para resumir a história e você recordar, muitos já sabem. Ele fez algo que não era para ter feito, algo terrível. Ele planejou que Urias, um dos seus soldados, fosse morto. Porque Davi havia cometido adultério com a sua esposa, a esposa desse soldado Urias, um dos melhores que ele tinha. Ele fez isso com a mulher que se chamava Batseba. E depois a mesma mandou um recado para ele: olha, eu estou grávida, viu? E esse Davi ficou muito preocupado. E ele falou para o oficial dele: faz o seguinte, vai descansar, fica um tempo curtindo a sua esposa, para ficar na ideia do soldado que ela engravidou por ele, né? Ele vai pensar, não, eu engravidei ela, né? Aí Davi, aí eu vou ficar livre da situação. Que nada, o homem não quis descansar, não, eu tenho que ir para a batalha. Aí ele planejou a morte desse Urias. Coloca ele no pilotão de frente, porque só assim ele morre. E eu depois resolvo a questão aqui dessa gravidez. O profeta Natã foi até Davi para corrigi-lo. Como pode, hein? Com tanta mulher livre por aí, você foi pegar a mulher do seu amigo, do vizinho. E o profeta Natã começa contando uma história para ele. Olha, me ajuda a julgar uma situação comigo. Eu vou te contar uma história de dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos gados, muitas ovelhas, muito poder. E o pobre, uma única cordeirinha. E esse homem rico recebeu uma visita.
Isso está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, você lê em casa. Ele recebeu uma visita. E o que fez esse homem rico com muitas ovelhas? Preparou um jantar, preparou uma comida com a ovelha do homem pobre. Aí Davi se indignou, se irou. Não, está errado isso. Esse homem merece a morte. Como é que ele faz um negócio desse? Ele tem um monte de ovelha e pega a única que o coitado do homem tem? Não, profeta Natan. Esse aí merece até morrer e devolver 4 vezes mais o que fez. Quem é esse homem? Aí o profeta Natan se virou. Você. É você, meu querido. E na mesma hora ele, pum. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, pois pequei contra ti. Estou profundamente arrependido. Ou seja, ele não foi indiferente. Ah, sabe de uma coisa? Eu sou ser humano, não sou perfeito mesmo. Afinal, eu estou em graça. Daqui a pouco, Jesus vai à cruz mesmo, como muita gente está vivendo na internet, na safadeza, até pregador da graça está vivendo na safadeza, mas estamos em graça mesmo, né? Então está todo mundo assim, né? Perfeito só Deus, então vamos nessa, vamos aí. E não é assim. Houve um arrependimento de um homem que não queria viver uma vida acostumada com aquilo. Ah, eu errei aqui, aí depois eu vou errar ali, depois eu vou errando, vou fazendo, e nunca que se reconcilia. É isso que Deus quer que nós entendamos hoje. Quem está captando, diga glória a Deus. Você está recebendo entendimento nessa manhã, abençoado? De você não ser indiferente com Deus nesses momentos? Então, a coisa que Deus olha é o teu coração. Diga o meu coração. Vejamos mais sobre essa questão aqui, no Salmo 116, a partir do verso 1 ao 9. Aqui, Deus está mostrando para nós, para quem está me ouvindo também, o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Alguém que tem falhas? Sim, mas que não se acostuma com a vida de erros. E que não fica nessa, eu sou ser humano, né? Aí não sai da coisa por causa disso. Salmo 116, a partir do verso 1. Isso. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E as minhas o quê? Súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse é você também aí, ó. Nesse sentir de comunhão com Deus o tempo todo. Na fase boa ou ruim da sua vida. Laços de morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Como é que uma pessoa se livra desse inferno de vida que é aqui? Pedindo ajuda a quem? A Deus. Você quer se livrar da angústia, da tristeza, do inferno de vida que é isso aqui? Recorra a Deus. Ele invocou. Ele não foi indiferente nesse sentido. Por mais difícil que esteja a estrada da sua vida, se aproxime cada vez mais de Deus. Amém. E você vai ter força, e você vai ter alegria, e você vai ter consolo, e você vai ter saúde, você vai ter prosperidade, e você vai receber a ajuda de Deus. Cada vez mais. E essa palavra de hoje não é para ser uma teoria na sua vida. É para ser uma prática. Porque se for para você sair daqui e isso se tornar apenas uma teoria, você perdeu o seu tempo hoje aqui. É para se tornar uma prática, é para dar fruto. E como é que eu sei que realmente a palavra foi recebida? Quando a gente vê o irmãozinho dando frutos, praticando a palavra que foi ministrada. Eu observo muito as pessoas que têm alegria em servir a Deus, Deus também. Eu observo muito aquelas pessoas zelosas, dedicadas, nossa, a palavra está dando fruto, o irmão está recebendo mesmo, está vivendo, congrega, é um adorador, semeia, cuida da obra de Deus, está envolvido mesmo, é zeloso. E olha que tem um corpo de carne, meu Deus, cheio de fraquezas, mas está sempre ali, Senhor, me ajuda. Eu quero mudar, eu quero melhorar. Está sempre no altar da graça.
É alguém humilde. Em reconhecer que é dependente do Senhor. E que precisa dele para tudo. A força do nosso braço não é suficiente. Mas Deus tudo nos proporciona. Diga, eu recebo essa palavra. Vamos pensar mais um pouco sobre isso. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Em outros aspectos. A gente viu aqui que um homem segundo o coração de Deus, ele é humilde para recorrer ao Senhor nas suas falhas e fraquezas, nos seus erros. Ele não se acostuma com os defeitos, com as fraquezas dessa vida. Ele quer melhorar. Ele quer arrumar, corrigir a vida, pedindo forças a Deus. Só Ele para dar, hein? Só Ele para dar. Uma outra coisa que devemos aprender, para entender melhor o que é ser um homem segundo o coração de Deus, está no Salmo 103, verso 1. Nessa leitura do Salmo 103, do verso 1 ao 6, e assim depois você pode ler todo o capítulo, mostra que Davi era sempre grato a Deus. Está aí o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Um alguém sempre grato a Deus. As pessoas têm se esquecido de ser gratas a Deus. E não só lá fora, de uma pessoa para com a outra, que existe ingratidão. Mas dentro de igreja também tem acontecido isso para com Deus. A tal da ingratidão. Lá fora, acontece muito isso. Do que foi feito para ela, o favor que foi feito, da mão que foi estendida, nos momentos mais difíceis. Eu não sei se você já foi vítima de pessoas ingratas. Não sei. Eu já perdi as contas. Porque pastor, ele se doa. Ele orienta, aconselha, ouve, ensina a palavra de Deus. E a pessoa, com a força daquela palavra, ela se levanta. E eu vou falar uma coisa aqui, que fique só entre nós. Ninguém pode ficar sabendo. Tem pessoas que depois nem diz obrigado. A gente orienta, aconselha, ouve. Não só uma vez, não só duas, não só três. Aqui na igreja, através do telefone. E depois, aquela pedra viva não diz nem obrigado. E com o tempo você olha para os lados, cadê o irmão? Isso se chama ingratidão. O que é você ser grato? É você ser agradecido pelo bem recebido, pelo favor recebido, pelo carinho recebido. Aquela mão que foi estendida no momento mais difícil para você. O que é você ser grato a Deus? Davi vai nos ensinar aqui. Porque ele sempre foi grato a Deus. A ingratidão é uma coisa que dói, machuca. Existe a ingratidão dentro da igreja para com Deus, lá fora, de uma pessoa com a outra, de filho com os pais. Agora sim, pastor. Filho que não reconhece a mãe que tem, filho que não reconhece o pai que tem, o esforço que ele tem tido, é ingrato, retribui com grito, com grosseria, vira as costas. Tem filho que só se lembra da mãe quando está precisando, aí dá uma passadinha lá, aí aparece, oi mãe, oi maninha, é ingrato, abandona, aquela mãe, aquele pai que fez tudo por ele, tudo por ela, que levou no médico, levou para a escola, que ficou atrás de uma promoção, de algo para conseguir para o filho, uma bolsa, uma vaga lá no hospital, no postinho, foi atrás de um ticket de leite, não preciso conseguir esse ticket de leite para ele. Pai, que muitas das vezes foi de a pé para o trabalho, para com aquele vale transporte, com o dinheiro da passagem, ele usasse para comprar fralda, leite. Então, a ingratidão existe. Dentro da igreja para com Deus e fora.
Por isso eu repito, eu recebo o seu coração sempre grato a Deus e grato às pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, você mãe, você servo de Deus. Se a pessoa não te reconhece, não reconhece o teu esforço, o teu trabalho, a tua fidelidade, a tua dedicação, Deus ele vai te recompensar e te consolar. O filho está sendo ingrato, pessoas estão sendo ingratas com você. Ore ao Senhor. Peça a Deus para Ele consolar o teu coração diante das ingratidões. Em o nome de Jesus. E vamos ler aqui o que diz o Salmo 103, a partir do verso 1. A pior das ingratidões é você ser ingrato a Deus. Olha só. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém, igreja? Olhe para mim. A palavra nos ensina que você não deve se esquecer de nada. E sempre agradecido por aquilo que recebeu. O bem recebido. O favor recebido. A proteção recebida. Pode ter passado 10 anos aquilo. Mas se aquilo não tivesse acontecido, você não estaria aqui hoje. Passou 15 anos, pastor. Não precisa mais agradecer, já passou. Agradeça. Porque se não tivesse acontecido há 15 anos atrás, aquele livramento, aquela provisão, aquele bem, você não estaria bem hoje. Você não estaria melhor hoje. Aquela pessoa que passou no seu caminho, na sua vida, que lhe ajudou, que estendeu a mão para você, numa fase tão complicada. Se aquele anjo em carne não tivesse passado na sua vida, estaria pior a coisa. Você entende, meus irmãos, a importância desse assunto? Está aqui, ó, o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Grato, que não se esquece do que Deus faz. Em o nome de Jesus, sempre grato. O ar que você respira, amém? Amém? A saúde, a roupa que você tem, o bem material que você tem, os dons que você tem. Porque você acha que lá no seu trabalho você faz porque você é sabidinho, né? É o sabidinho de Cristo. Não, porque aqui eu faço porque eu sou muito intelectual. Eu sei de tudo, pastor. Eu sou o mestre Magu. Sou o mestre Magu. Você é o mestre magoado, o mestre Magu. Igual aquele personagem lá do desenho, mestre Magu. Não, abençoado. Os dons é Deus na tua vida. Diga, Deus em minha vida. Então você tem que ser grato, graças a Deus pela família, pelos filhos, o emprego, o dinheiro, o conhecimento. Davi sabia ser grato a tudo isso. Olha só, verso 3, ele sabia ser agradecido a tudo isso. Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas o quê? Iniquidades. Quem sara todas as tuas o quê? Enfermidades. Ele sabia ser grato a tudo isso. Quem da cova redime o quê? A tua vida. Ele te coroa de graça e misericórdia. Ele sabia ser grato a tudo isso. Quem farta de bens, a tu o quê? Velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Você é vítima de uma injustiça. Você tem passado por fase difícil. Abençoado. Tem um coração assim. E você recebe a justiça de Deus em sua vida. A gratidão, o agradecimento. Isso é muito importante. Davi era extremamente grato a Deus. Tem pessoas que Deus honra e que depois se tornam arrogantes. Ah, meu Deus do céu. Que depois fala, o que eu tenho, foi eu que consegui. Então não tem que dar oferta na igreja, não tem que dar nada. Eu não tenho que fazer nada. Foi eu que consegui. Eu tenho porque eu tenho, porque eu fiz. Abençoado, se Deus não te dá saúde, como é que tu trabalha? O que é que nós acabamos de ler aqui? Que é Ele que sara as nossas enfermidades. Ou seja, é aquele que dá saúde. Sem saúde você trabalha? Não. Já é ruim trabalhar mancando, né? Imaginou você mancando ali, trabalhando? Ai, meu Deus, como está ruim. Não é ruim? Imagina você
com o corpo mais adoecido, aí que você não faz nada. Então seja grato a Deus. Tem vida, graças a Deus. Tem saúde, graças a Deus. Tem roupa, graças a Deus. Tem dinheiro, graças a Deus. Tem emprego, graças a Deus. Tem pessoas maravilhosas em sua volta, uma família, um marido, filho, graças a Deus. Tem um lugar como esse para congregar, graças a Deus. Tem pastores zelosos pela verdade, que traz o pão de cada dia para você com amor, com dedicação, graças a Deus. Graças a Deus. Tem um lugar para receber as coisas de Deus, graças a Deus. Porque lá fora tem tanta porta, tem tanto lugar com o nome de igreja, mas que você entra e você, meu Deus, aqui não dá. Aqui não tem alimento para o meu espírito. É um berreiro tão grande. E Paulo diz no Evangelho, mais precisamente lá em Efésios, Deus não é surdo. Não precisa você falar gritando com Ele. Pode falar em um tom moderado que Ele entende. E se a dor estiver muito grande, Ele traduz as lágrimas. Amém. Como fez com o rei Ezequias. Ele começou a falar, Senhor, eu vou morrer, mas eu tenho sido fiel. Eu tenho feito a tua vontade, Senhor. E chorou, 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 já não tinha mais palavra. Aí Deus se compadeceu. Profeta, Isaías, volta lá. Fala para ele que eu vou prolongar os seus dias. Graças a Deus. Então a gente tem que ser muito grato. Está aí o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Esse é um assunto que dá para a gente fazer um seminário enorme. Pastor Heraldo, dá para o senhor ampliar isso, fazer uma mensagem também na quarta-feira. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Tem muita coisa. Como, por exemplo, Davi era muito generoso a Deus. Eu não vou ler a narrativa para remir o tempo. Ao ponto dele dizer, Senhor, tudo que eu tenho, foi o Senhor que me deu. E nós estamos aqui só devolvendo em oferta. Porque quando foi para construir o templo, Davi se organizou com o povo, olha, vamos construir o templo. E detalhe, o templo foi feito para quem? Para Deus. Então não existe templo de Salomão. Não. Salomão nunca teve templo. Porque o templo foi feito para Deus. O erro tremendo existe lá fora. Porque Davi falou, olha, eu percebo que o meu filho vai terminar esse sonho, esse projeto que eu tenho, que é construir um templo para o meu Deus. Ele diz, não é para homens, é só você ler em casa. O primeiro livro das Crônicas, 29 é o capítulo. Lá diz, esse templo não é para homens. O meu filho vai terminar isso aí, Salomão. Então não era templo de Salomão. Salomão não teve templo. O templo foi feito para Deus. Amém. Mas tem lugares que dá título. Não, era dele. Aí Davi, não, dele não. Não vai ser para homens, está na Bíblia. Não fiz para homens, é para Deus. Então não é de Davi e nem de Salomão. Foi para Deus. E ele era muito generoso. Leia o capítulo em casa, porque é muito bom, abençoado. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, seja humilde. Foi Deus que me deu. Deus que me deu. E se você semeia nessa graça, será que Deus não tem mais para te dar? Ah, abençoado. É maravilhoso a gente meditar na palavra de Deus. Esse primeiro livro das Crônicas, 29, qualquer dia desse eu vou realizar um estudo com vocês. É lindo demais o amor que a gente vê ali, no texto e no contexto, o tempo todo. Ele diz, riquezas e honras, não é a poupança que dá, é o meu Deus. Davi reconheceu isso. Eu recebo você também com essa visão, com esse entendimento em nome de Jesus. Amém. E paramos por aqui. Na próxima reunião tem mais em nome de Jesus. Deus te quer bem. Deus te quer feliz. Deus quer você com esse conhecimento por dentro. Filho, eu nunca fiquei indiferente com você. Não fique comigo. Eu te amo. Ah, mas eu já errei muito. Recorre a mim, eu vou te dar força. Mas não fique indiferente comigo, não. Eu te amo. Eu tenho amor por você. Em nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus duram para sempre.
Bom dia a todos e que você tenha a melhor semana da sua vida. Se despeça desse irmão e dê um abraço nele. Olha, nós somos muito amados por Deus. Você é muito amado por Deus. Dê esse abraço e diga isso. Declare essa palavra em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.